Olá, sobrinhos da Creche Obscura. Sejam bem-vindos ao canal Tio Lu. Hoje falaremos sobre um fenômeno que é bastante discutido em fóruns sobre paranormalidade e espiritualidade. Nós iremos falar sobre o fenômeno da premonição. E eu recebi um áudio de um sobrinho aqui da creche, onde ele nos apresenta um fato um pouco perturbador. Ele diz ter tido uma premonição sobre a morte do piloto Ayrton Senna no ano de 1994. Para você aí que tem menos de 20 anos de idade, você não pegou a fase do Ayrton Senna vivo. Tem bastante tempo que ele morreu. Ayrton Senna, ele era o ícone do esporte de corrida brasileiro. Um dos maiores ídolos mundiais da Fórmula 1. Falando com uma expressão mais popular, Ayrton Senna era, vamos dizer, o Neymar da Fórmula 1 na época, né? O Pelé da Fórmula 1. Acabou virando uma lenda. E ele faleceu em um acidente durante uma corrida. E foi algo que mexeu muito com a nação, mexeu muito com o Brasil e com o mundo, porque o cara era um ídolo. E aí vai. Senna apontou. Schumacher é o segundo. O Schumacher tenta botar pressão em cima de Ayrton Senna nesta sexta volta. Senna bateu forte. A batida muito forte. O corpo de Ayrton Senna chega ao Brasil quarta-feira de manhã. Ele vai sair de Bolonha para Paris em avião fretado pelo governo brasileiro. De Paris, voa para São Paulo. O velório será na Assembleia Legislativa. O enterro vai ser quinta-feira no cemitério do Morumbi. A bandeira brasileira que Senna tantas vezes ergueu pelo mundo, hoje ficou a meio mastro no Brasil. O corpo de Ayrton Senna vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os fãs tentam dividir a dor do Senna da Silva. A morte de Ayrton Senna deixa o mundo inteiro em choque. O repórter Pedro Bial está em Bolonha, na Itália, e ao vivo dá outras informações. Até o começo da tarde, todos acreditavam na possibilidade de transportar o corpo de Ayrton Senna ainda esta noite para o Brasil. Foi assim durante todo o dia. Centenas de fãs de Ayrton Senna vieram ao Instituto Médico Legal de Bolonha para homenagear o piloto. A emoção cresceu. É mesmo verdade. Ali dentro está o corpo de alguém que para eles parecia indestrutível. Então o relato a seguir, o sobrinho da nossa creche aqui, um sobrinho da nossa creche, diz que momentos antes do Ayrton Senna sofrer o acidente, ele teve uma premonição sobre a sua morte. Então ouçam com atenção e cabe cada um julgar se acredita ou não. Se você não acreditar, não ataque o nosso companheiro, o nosso sobrinho aqui da Creche Obscura nos comentários. Vamos discutir isso com maturidade, porque o fenômeno de premonição, nós sabemos que é algo muito comum de se ouvir. Muitas pessoas relatam ter esse dom. Então ouçam agora o relato do sobrinho falando que teve a premonição da morte do piloto Ayrton Senna. Olá, sobrinhos do Tio Lu. Meu nome é Gabriel e eu falo da cidade do Rio de Janeiro, capital. Atualmente tenho 41 anos de idade e os fenômenos paranormais ocorreram quando eu tinha 19 anos. Aconteceu inicialmente quando eu, deitado ao lado do meu irmão que dormia numa cama acima e eu dormia naquela cama de puxar, eu acordei de madrugada e me deparei com uma imagem de um espírito de uma menina que eu identifiquei imediatamente com minha irmã, que na época tinha 15 anos, sendo que minha irmã ela é viva até hoje. E esse espírito apareceu sentado, sorrindo e olhando para mim.
era muito semelhante àquele espírito descrito no filme Ghost. Aquela forma, uma espécie de névoa com formato, e deu para identificar perfeitamente. Não me assustei, porque eu estava saindo daquele transe do sono, mas imediatamente eu pude constatar que eu estava acordado, reconheci o meu quarto e vi aquele espírito sentado em cima de uma escrivaninha que ficava em frente à minha cama. O espírito, ao perceber que eu já havia tido entendimento que ele estava ali, cada vez mais eu piscava meus olhos, abria, regalava mais os meus olhos, e simplesmente aquela aparição ela sumiu diante dos meus olhos. Foi como se fosse uma fumaça. Ela foi em vez de se expandindo, ela foi se retraindo, a fumaça, até se focar num coisa e sumir completamente. Ou seja, ela foi sugada, aquela fumaça, e sumiu. Meses depois, eu perdi o meu irmão num acidente de carro. Na época ele tinha 20 anos e eu 19. Ele morreu num acidente de carro. Um caminhão, uma carreta, pegou de lado o carro. Ele estava trabalhando na estrada, tinha ido fazer um serviço, e os fenômenos não pararam. A família é muito fragilizada. Eu fui dormir no quarto dos meus pais, né? Eu coloquei um colchonete do lado da cama de casal do meu pai. E um dia, logo naqueles dias posteriores ao falecimento do meu irmão, eu me deparei com a visão do espírito dele, sendo que o espírito dele não apareceu em pé no plano físico como nós. Ele apareceu deitado na parede, deitado entre o teto e a parede, como se estivesse grudado no teto entre a parede, com uma roupa toda branca até o tornozelo. E por incrível que pareça, ele estava dormindo, com os olhos fechados, dormindo, um semblante muito calmo e dormindo. Foi muito parecido com a visão do espírito que eu tive da minha irmã. E também aconteceu a mesma coisa. Eu olhando, esse espírito ele foi sumindo, essa visão foi sumindo, ou seja, uma transição entre o espiritual e o plano físico. Ela foi se esmaecendo a imagem e vai sumindo. Meses se passaram e no ano seguinte, foi exatamente no dia 1º de maio de 1994, eu acordei, me levantei, a televisão já estava ligada no quarto do meu pai, ele estava vendo a corrida, estava pronto para ver a corrida, ia ter a largada da corrida, e eu olhando para a televisão, estava olhando o Senna muito compenetrado, pensativo, e ouvi justamente uma voz que eu não sei decifrar, mas era uma voz masculina, de homem. Falou no meu ouvido assim: o Senna vai morrer. Eu não dei muita atenção, achei estranho só aquele sussurro, parece um sussurro, é como se uma pessoa estivesse encostando do seu lado e falando com uma voz: o Senna vai morrer. Eu fui pro banheiro escovar o dente. Nisso que eu estou escovando o dente, eu já ouço a voz do Galvão Bueno gritando: o Senna bateu, o Senna bateu. Quando eu chego em frente à TV, já estou vendo aquela cena do Senna já caindo com o pescoço para o lado. Ou seja, realmente foram certas coisas que aconteceram na minha vida assim que eu acho estranho. São fenômenos que eu acredito ser. E eu nunca, embora eu seja católico de batismo, nunca fui envolvido com nenhuma religião, mas muitas vezes quando eu fazia algum tipo de oração, eu sentia uma energia nos braços. Os pelos eriçam nos braços, sinto uma energia nas costas, né, na coluna e nos braços. Isso é muito comum acontecer. Às vezes sinto também alguma energia ruim, algo negativo
para mim algum espírito está do lado, só que eu não consigo ver, não consigo enxergar, mas eu sinto, eu tenho, vamos dizer, esse feeling, essa sensação, eu sinto a sensação. E muitas vezes quando eu conheço alguma pessoa, logo nos primeiros segundos, eu sei dizer se aquela pessoa é uma pessoa do bem ou não, se é uma pessoa falsa ou não. Mas é isso aí, eu tô enviando pro canal do Tio Lu esse relato aí, espero que vocês gostem. Um abraço. Por um momento, Bolonha parou. Parou para se despedir do homem que um dia ousou ser maior do que a própria Fórmula 1. Esta é a primeira imagem do caixão de Ayrton Senna. O caixão deixa o Instituto Médico Legal de Bolonha. O narrador Galvão Bueno toca gentilmente a bandeira do caixão. Valeu, campeão! Os fãs tomam os espaços. Italianos e brasileiros compartilham a mesma dor. 6 horas e 17 minutos, horário local. O corpo de Ayrton Senna deixa finalmente a Itália. O piloto Emerson Fittipaldi, grande incentivador de Senna no início da carreira, chega amanhã dos Estados Unidos para o enterro. O fato dele ser tão forte, parecia que depois de 2 horas ele estaria bem de novo. As dúvidas sobre a morte de Senna, Christian Fittipaldi tem uma certeza: o acidente não foi provocado por falha humana. Frank Williams, o dono da equipe onde corria Ayrton Senna, vai acompanhar o enterro. O dia vai estar amanhecendo em São Paulo quando o corpo de Ayrton Senna chegar no aeroporto de Cumbica. O caixão, que vai estar lacrado, inclusive com o rosto do piloto coberto, vai ficar em visitação pública até às 8 horas da manhã de quinta-feira. O laudo extraoficial revela que Senna morreu ainda na pista. Eu acho que eles têm que mudar, possivelmente afastar muito mais as curvas, tem muito espaço, e se tiver que gastar dinheiro eles vão ter que fazer, porque a gente tem que aprender nessas coisas, a gente amadurece um pouco mais. Ele morreu. Ele era seleção brasileira na vida, né? Meu Deus, aqui eu tô arrepiada, ó. Francamente. Quer ver, ó? Aqui? Passa, vamos ver a coisa. Ui. É triste. É impossível, a gente não pode ter perdido uma pessoa tão querida. Não é mentira, não é verdade. Mas não era. Porque o Ayrton era Senna da Silva. Não temos mais o nosso herói. Nós que perdemos Senna numa curva, que o reencontramos na solidão da espera, que voamos com ele na última corrida. Eu venho desde domingo tentando achar uma frase que pudesse definir o meu amigo Ayrton Senna. Ah, com Deus, meu irmão. Você era tão grande, tão maior que seu tempo. Eu acho que você realmente pertencia a uma outra dimensão. E então, o que vocês acharam deste relato? Realmente é algo perturbador. E muitas indagações passam pelas nossas cabeças. Será que ele realmente teve uma premonição? Ou será que ele está falando isso somente agora para poder aparecer no quadro do canal Tio Lu? Bom, na minha opinião, eu acredito fielmente nas palavras desse sobrinho. Pois já vi vários casos de premonições. Inclusive, eu já tive a minha experiência com premonição. Se você tem um relato sobrenatural e gostaria de compartilhar conosco, envie um áudio ou um vídeo para tiolu@gmail.com. Quando você nos enviar o seu áudio ou o seu vídeo contando o seu relato sobrenatural, coloque o nome do assunto no e-mail. Não mande apenas o áudio. Diga sobre o que se trata. Se você, por exemplo, ter visões de espíritos, você coloca relato sobrenatural sobre espíritos, para que nós possamos identificar sobre o que se trata o seu relato antes mesmo de ouvi-lo. Nosso papel aqui é organizar as informações e levar até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.
Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Torne-se também um patrocinador deste canal. O link do Patreon está aí na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.